Seja bem-vindo à revolução que vai começar agora no seu segundo cérebro. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar os princípios tanto de por que que eu estou fazendo tudo isso aqui, como você pode começar a fazer também e por que você deve fazer. Primeira coisa que eu quero apresentar para vocês aqui é um pouquinho de como é que está ficando essa minha mente, até para inspirar vocês. Eu comecei a fazer isso faz agora, sei lá, umas duas semanas e meia que eu tenho trabalhado nisso aqui. E por que que eu comecei a fazer isso? Você deve ter várias anotações já aí. Seja anotações no seu telefone, seja anotações em cadernos. Eu, por muito tempo, fiz anotações em cadernos, como esse aqui. Deixa eu aumentar aqui a câmera para você poder ver. E por muito tempo fiz anotações em cadernos como esses daqui. Anotações onde eu separava cada caderno por um tema, ou seja, é como se fosse cada um deles uma pasta, e eu ficava escrevendo aqui, e muitas vezes um tema se relacionava com o de outro caderno, que se relacionava com outro caderno, só que pelo fato de eu não ter uma acessibilidade muito grande às informações que estavam aqui, eu acabava esquecendo as informações. Ou quando eu precisava delas, esses cadernos não estavam comigo. Ou eu não sabia aonde eu anotei, ou não sabia como uma ideia poderia conectar com a outra. E isso acabava fazendo com que eu perdesse muitas informações. E isso aqui eu estou falando só de cadernos pessoais, onde eu fazia anotações pessoais. Agora, quando a gente vai para eventos, você também deve ter alguns cadernos desse aí. Esses aqui são alguns dos cadernos dos eventos que eu participava. O que acontece? Cada evento que você vai, normalmente você ganha um caderno novo. E você começa a escrever nesse caderno, ganha uma caneta, um caderno novo. E muitas dessas informações também se relacionam. Isso aqui basicamente são de eventos de marketing digital. Então eu fui em vários eventos, eu escrevi muitas vezes sobre assuntos correlacionados, seja copy, seja tráfego, seja estratégias de lançamento, seja estratégias de funis de vendas, onde eu poderia ter todas essas informações interconectadas de uma maneira que eu pudesse compreender elas e conectar elas para poder fazer algo no meu negócio fazer sentido. Muitas vezes você acaba tendo algum problema, porque tudo que eu quero passar aqui para vocês, tanto hoje como nos próximos vídeos, em tudo que eu for fazer, se você já me acompanha, você sabe que por mais que eu goste de filosofia, que eu goste de estudar neurociência, que eu goste de estudar sobre a vida e sobre princípios, eu sempre vou para a parte prática, porque o conhecimento precisa ser honrado com a prática. Ou seja, tem que fazer sentido, tem que fazer o nosso dia a dia ficar melhor. Isso aqui, gente, eu não estou criando para ter uma monte de ideia simplesmente conectada. Isso aqui não é algo para estudiosos, isso aqui não é uma coisa que seja só para cientistas. Isso aqui é para a pessoa comum do dia a dia, para a pessoa que quer ter mais produtividade, para a pessoa que quer conseguir estender a sua mente. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Assim como você também utiliza um tênis, que é uma melhoria da sua performance, porque você não precisa ficar descalçado ao longo do dia. Assim como você utiliza o relógio para amplificar o seu senso de tempo, assim como você já utiliza um segundo cérebro, porque o telefone hoje é um segundo cérebro. Quando você pede o telefone, você já fica meio que desesperado, porque ali está contidas as informações. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos telefones você tem decorados aí na sua mente? Eu te garanto que são muitos poucos telefones comparado, por exemplo, ao que sua mãe ou até mesmo o que você decorava um tempo atrás. A gente já utiliza um segundo cérebro, só que esse segundo cérebro está extremamente desorganizado. Esse segundo cérebro está desfragmentado em vários lugares. A ideia aqui desse segundo cérebro unificado é fazer com que você tenha acesso facilmente a todas as informações que você precisa. E aqui é exatamente isso, as informações que você precisa. E aqui vai a primeira lição para você sobre como trabalhar nesse segundo cérebro. Você não precisa das informações que são facilmente acessadas através da internet. Ou seja, se você pode pesquisar facilmente no Google sobre aquela informação, não faz sentido você anotar. Porque a ideia aqui é ter algo único seu, que você não vai conseguir buscar no Google, onde você vai conseguir conectar as ideias. E quando a gente vai para inteligência artificial conectada nisso aqui, daí o jogo começa a ficar ainda mais divertido, porque a inteligência artificial vai conseguir ler todas as suas ideias, vai conseguir ver como é que você conecta ideias e vai conseguir te ajudar a identificar onde é que as informações estão, respondendo para você as coisas, mas também criar novas informações baseadas em tudo aquilo que você escreveu. Aos poucos, você vai
ter a capacidade de se clonar, de ter um novo você, onde você vai poder fazer perguntas para você mesmo, ou até mesmo se você quiser disponibilizar isso para outra pessoa poderia te consultar. Como é que o Alan reagiria a tomar essa decisão? Eu, por exemplo, eu baixei todos os conteúdos que eu achei na internet do Naval. O Bruno Piscinini, um amigo meu, me mandou uma pasta onde alguém já tinha feito esse trabalho. E eu consegui baixar mais alguns documentos, botei ali, linkei eles, e hoje eu consigo fazer perguntas para Naval Ravikant, que é assim, um investidor anjo, um cara que entende muito, 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 tanto de investimentos quanto também de filosofia de vida. É um cara que tem assim um conhecimento absurdo e eu consigo fazer consultas hoje em todo o conhecimento que ele já disseminou na internet. Eu não preciso ficar procurando essa informação no YouTube, eu não preciso ficar procurando essa informação no livro dele ou no podcast, porque todas as informações estão ali dentro. Quando eu faço uma pergunta e peço, por exemplo, a inteligência artificial agir como ele, eu estou praticamente conversando com ele. E isso é incrível, porque você vai poder conversar com todas as ideias que você já teve e que já anotou na vida. Imagina que daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, com o fato de você ter conectado tantas ideias, você conseguir ter facilidade de relembrar de tudo, facilidade de criar novas coisas. Então, e isso não se limita só a criadores de conteúdo, isso facilita muito, na verdade, a criadores de conteúdo, facilita muito quem trabalha com marketing direto, facilita muito quem também estuda muito, mas facilita qualquer pessoa. Você é um criador, independente daquilo que você se identifica como profissão. Se você é um advogado, você é um criador, porque você tem que processar informações dos seus clientes, você tem que linkar isso com processos e conseguir trazer novas soluções. Se você é médico, você tem que atender um cliente, analisar vários papers, analisar várias pesquisas e conseguir trazer soluções. Tudo, nós somos criadores, nosso trabalho fundamental é criar a vida. A gente veio dessa criação. E aqui que é importante entender isso. Quando você consegue fazer essa extensão da sua mente com uma mente inteligente, porque não é simplesmente um caderno isso aqui que eu estou falando. Um caderno, você não pode perguntar para o caderno. Olha, a gente está vivendo em um momento praticamente mágico. Imagina se eu pudesse perguntar para esse caderno aqui. Esse caderno está praticamente cheio, esse caderno. Imagina se eu pudesse perguntar para esse caderno quais são as informações que nem aqui. Aqui eu escrevi muito sobre meu propósito de vida. Eu fiz vários cursos sobre propósito de vida e sobre desenvolvimento pessoal e anotei muitas coisas aqui. Por exemplo, aqui tem as 10 atividades que me geram emoção intrínseca. Por exemplo, ajudar os outros a evoluírem. Isso está marcado aqui. Unir a minha tribo, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, porque vocês são minha tribo. Vocês são as pessoas que estão conectadas com o meu conteúdo, que estão conectadas com o que eu falo. Então, vocês são minha tribo. Então, unir a minha tribo é uma coisa que me gera uma energia intrínseca, ou seja, me dá uma motivação. Conversar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e evolução. Estudar, evoluir, ensinar, dar conselhos, tudo isso me empodera, me gera uma energia intrínseca. Agora, eu escrevi isso aqui faz 5 anos. Eu não posso chegar aqui e falar, caderno, quais são as 10 atividades que eu faço que me geram energia intrínseca? Eu não posso. Só que aqui, no que eu estou mostrando para vocês, eu posso fazer exatamente isso. Eu posso vir aqui, como eu vou mostrar para vocês, venho aqui, abro uma nota qualquer, ou só abro aqui, na verdade, não preciso nem abrir uma nota. Posso vir aqui nos slides. Aqui eu conectei com a inteligência artificial. Isso eu não vou mostrar nesse vídeo isso para vocês via API. Eu vou mostrar como vocês fazerem essa integração aqui de baixo, que é conectar com basicamente como se fosse um mini navegador dentro dessa ferramenta, porque a integração de API ela é um pouquinho mais avançada. A gente tem que ir lá configurar nas ferramentas. E eu quero aqui mostrar para vocês uma introdução do que eu estou fazendo e do que é possível fazer. Por exemplo, eu quero descobrir qual que foi a ideia principal que eu falei no episódio 21. Não sei se você já escutou ainda o episódio 21, mas no episódio 21 eu falo sobre o otimismo racional. Então eu vou perguntar, qual é a ideia principal do... E agora eu vou botar aqui episódio 021. E vou perguntar para ele. Ele vai ler esse documento, ou seja, como se fosse um banco de dados. Ele vai ler esse documento e vai me trazer a ideia principal, ou seja, ele vai resumir para mim, basicamente, o conteúdo ali. A ideia principal do episódio que temos, adotar uma abordagem chamada otimismo racional, para enxergar o mundo de forma mais positiva e realista, e blá, 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 blá. Ele basicamente leu o documento, me trouxe. Só que não é só isso. A gente não perguntou simplesmente para uma ferramenta que vai lá, analisa o texto e traz contextualização. A gente está com uma API de uma ferramenta de inteligência artificial. Então, eu consigo correlacionar ideias. Eu posso perguntar para ele aqui, quais
os livros relacionados a os tópicos abordados no... E aqui eu marco de novo o documento que eu tenho lá. Ele vai analisar e vai me trazer os livros que têm uma conexão com isso. Ó, ele me trouxe o livro Factfulness, que é um livro que eu botei lá, e me disse o porquê desse livro. Ele me trouxe também o livro O Otimista Racional, do Matt Ridley, que foi um dos livros também. Então, olha só, ele me trouxe 2 livros baseados no contexto que existe lá. Eu não menciono no episódio, se eu não me engano, o livro O Otimista Racional. Mas ele analisou o contexto, entendeu que existe conceitos que estão no livro e trouxe. E esse aqui, por exemplo, se eu for ver aqui, ó, ele é um desses módulos aqui, ó. Entendeu? E assim, se eu clico aqui, como é que ele está linkado, Alan? Porque tipo, quando eu clico aqui, eu entro no documento, eu consigo ver o mapa do documento em si. Quando eu clico aqui, ó, eu consigo ver para onde é que está, quais são as ideias que são linkadas nesse documento. E por que é tão importante você fazer as marcações aqui nesse documento? Porque, como eu falei, é isso aqui que vai mapear a forma como você associa as informações. Então, por exemplo, aqui, esse foi um dos documentos que eu menos associei, porque ele é recente, eu não cheguei a fazer novamente uma reanálise nele. Eu simplesmente cheguei aqui e escrevi o conteúdo para poder gravar. Para você ter ideia, esse conteúdo aqui, ele tem 50... Aqui eu tenho um plugin que eu instalei que ele faz a verificação do texto que está escrito aqui para me dizer, em média, quanto tempo vai levar para mim poder gravar esse conteúdo. Então, ele me diz aqui o número de palavras, tem 6 mil e poucas palavras, 51 minutos. Um conteúdo desse, eu levava de 20 a 30 horas para fazer. Por que tanto tempo, Alan? Assim, as ideias eu já tenho. A maioria das ideias dos episódios que eu tiro já estão aqui nos meus cadernos. Agora, por que eu levava tanto tempo para fazer? Porque tudo que eu faço aqui, eu faço muita pesquisa para trazer informações que são verídicas, que têm estudos científicos, que têm embasamento. Então, por exemplo, esse episódio em particular, eu revisitei 3 livros que eu já tinha lido e li mais 2 novos livros. Se a gente vai lá no final aqui desse documento, você vai ver, eu até vou dar um zoom aqui para você, que de repente está olhando no celular, poder ver melhor. Aqui, ó, as informações. Deixa eu puxar aqui. É documento, é coisa. Se a gente vai lá para baixo, você vai ver os livros. Então, eu já marquei aqui os livros, ó, materiais, e eu já linkei os livros aqui. Então, os livros estão todos linkados aqui também. Então, foi o livro Abundância, Factfulness, O Otimista Racional e The Beginning of Infinity. Ou seja, teve 4 livros aqui que eu linkei, não 5, 4. Também teve um vídeo no YouTube que eu gostei bastante, e aqui estão todas as referências que eu peço já pela automação, pela inteligência artificial, eu peço para ela verificar tudo o que eu escrevi e peço para ela me trazer links de referência que confirmam ou não aquilo que eu falei. Por exemplo, teve vezes aqui que eu escrevi alguma coisa sobre crise climática ou falei alguma coisa sobre a polarização da sociedade, que ela me dizia, isso aqui pode ser analisado como errado por esse ângulo. Então, eu modificava um pouquinho ali para chegar mais próximo ou 100% perto do que para daí fazer sentido, para daí eu ter todo esse respaldo de dados, né? de pesquisas e tudo mais. Aqui eu adicionei também um timer, então aqui olha só, esse conteúdo aqui, inclusive o tempo que levou para mim gravar ele, total foi de 5 horas. Então de 20 a 30 horas que eu demorava para fazer um episódio, eu consegui fazer um episódio em 5 horas. Então só isso aqui já me dá uma produtividade gigante. Imagina, se eu demorava para fazer 20, 30 horas um episódio, eu consegui fazer um episódio com a mesma qualidade em 5 horas, significa que ao invés de fazer um episódio só, eu posso fazer 4 agora episódios ao mesmo tempo. No mesmo tempo que eu demorava para fazer um. E aqui, nesse documento, eu vou linkando daí as ideias que me chamam a atenção. Por exemplo, aqui eu linkei o Ray Kurzweil, que é o criador de muitas das tecnologias, ou melhor, um futurista das muitas tecnologias que a gente utiliza hoje. E em algumas delas, inclusive, ele participou como um criador também. Esse cara, eu já estudei já 2 livros dele. Eu não consegui criar ainda as informações, porque eu tenho muita coisa dele para poder falar aqui, mas eu já deixei linkado para poder criar. Então, quando eu pego aqui esses documentos maiores que eu tenho aqui, eu gosto de linkar as ideias que eu vou extrair disso. E quando eu vou extrair uma ideia, essa ideia ela precisa ser atômica. E aqui que a gente começa a entrar daí nos conceitos. A gente precisa ter o que é uma ideia atômica, Alan?
Uma ideia atômica é uma ideia onde ela não pode ser quebrada. Inclusive, eu já escrevi sobre ela aqui, ó, para mostrar para vocês. Ideia. Anotação atômica. Aqui, ó. Anotação atômica. Então, aqui eu já descrevi com as minhas palavras o que é uma anotação atômica. E a anotação atômica é uma técnica de organização de informação que cada anotação contém apenas uma ideia ou informação única autossuficiente. Ou seja, o que ela é atômica, né? Ela não tem como subdividir ela. Então, ela tem que ser muito concisa. E depois eu vim para um conceito, estudando sobre anotação atômica, para o conceito de anotação atômica X. O que é uma anotação atômica X? É você anotar algo, mas abstrair dessa anotação os outros ângulos. É você saber de onde é que isso aqui veio, para onde isso aqui vai, qual que é o oposto disso e o que é similar a isso. Que a gente tem o norte, né, de onde vem, o sul para onde vai, o oeste para onde, ou melhor aqui, já que eu estou gravando, para onde é similar, e depois o lado oposto, que é para onde vai. Isso aqui, por exemplo, te dá uma compreensão das coisas muito maior. Isso te permite compreender de onde é que surgiu essa ideia e linkar ela de forma mais fácil, inclusive mentalmente. Sabe uma coisa incrível que aconteceu, que eu percebi recentemente? É que eu estou conseguindo me lembrar muito mais fácil das coisas, mesmo quando eu não estou com acesso à minha mente digital, à minha mente lendária, à minha mente que está na nuvem. Eu consigo me lembrar das coisas, porque quando eu faço esse trabalho aqui de quebrar as ideias de forma atômica, escrevendo com as minhas palavras, e conseguir extrair dela aquilo que eu quero, ou seja, linkando ela para outros lados, eu crio na minha cabeça, no meu cérebro biológico, uma conexão neural que me permite ter mais fácil acesso a essa informação. Então, no momento que eu estou criando aqui o meu segundo cérebro, potencializado com a inteligência artificial, que vai me conseguir potencializar em inúmeras vezes a minha inteligência, porque, para vocês terem ideia, um QI médio, por que eu estou botando QI entre aspas? Porque o QI ele vai muito além disso, os testes de QI. Essa inteligência artificial, ela basicamente trabalha com textos e cognição. Então, assim, não tem como dizer que ela tem um QI equivalente a um humano. Mas no que ela faz, se a gente for limitar só ao que ela faz, no coeficiente de inteligência baseado em texto e análise que ela faz, seria um QI, alguns falam, de 130 a 150. Para vocês terem ideia, um QI acima de 130 é alguém que tem uma inteligência chamada superior. Quem tem um QI acima de 140, por muitos das análises, é considerado daí já um superdotado ou um gênio. Então você tem praticamente um gênio, digamos um gênio da lâmpada aqui, que consegue atender seus desejos, limitando-se à análise de texto. Ou seja, você pode perguntar coisas aqui, ele vai analisar todas as ideias que você teve e te entregar as respostas. E quando pode parecer simples, mas na hora que a gente começa a fazer aplicações disso, é um universo praticamente ilimitado. Você pode ter, por exemplo, anotações de todas as reuniões que você já teve com determinadas pessoas e fazer uma análise de todas as reuniões para verificar quais são os pontos pendentes, quais são os pontos futuros, fazer análise de tudo que aquela pessoa falou para identificar a análise comportamental dela, do DISC, do Enneagrama e de outros também, e que você consegue criar, personalizar mensagens padrões para essa pessoa baseada no perfil comportamental dela, que a inteligência artificial analisou as respostas que ela deu, os conteúdos que ela falou com você e já te revelou qual que é toda essa modelagem mental que ela tem. Você consegue abstrair, inclusive, modelagem mentais de outras pessoas. Então, para poder encerrar essa etapa aqui, onde eu quero mostrar para vocês o porquê eu estou fazendo isso aqui, basicamente, o que essa ferramenta com essa associação de inteligência artificial, fazendo as anotações da forma correta, porque se você fizer anotações da forma errada, primeiro, pode ser que a inteligência artificial não consiga ler. Aconteceu com meu amigo ontem isso. Ele copiou um documento do Google, jogou lá, e alguns caracteres quebraram essa leitura da inteligência artificial, porque ela funciona aqui baseada na internet, em APIs, utilizando JavaScript, HTML, CSS, e você pode não saber nada disso, porque o meu trabalho aqui é simplificar as coisas para você. Mas ele, por exemplo, pelo fato dele ter copiado e colado lá, gerou um erro que ele não sabia identificar. Então, você precisa começar primeiro a entender como que isso aqui funciona. E essa ferramenta, ela funciona basicamente com marcação de texto, que eu vou mostrar para vocês em seguida. E você precisa entender, então, como ela funciona para poder abstrair o máximo dela. E com isso, você consegue daí ter opções infinitas. Você vai poder nunca mais depender de um monte de caderno onde você não encontra mais as suas informações. Você vai conseguir acessar essas informações
pelo seu computador, pelo seu celular, pelo seu iPad, e você vai conseguir ter um assistente virtual que vai quando eu falo assistente virtual, eu nem gosto de falar assistente virtual, porque ele é muito mais do que isso. A gente está falando de uma inteligência artificial que está todos os dias aprendendo e melhorando e que consegue, em segundos, te dar informações, porque ele também está conectado à internet, ele também está conectado ao banco de dados todo que ele tem, e em breve a gente vai ter outras APIs, outras inteligências artificiais que a gente vai poder conectar aqui, que vai conseguir te dar praticamente qualquer informação em tempo real. Então, o que a gente está falando aqui vai muito além de um app de anotação, vai muito além de uma estratégia de anotação. É realmente um segundo cérebro associado a uma inteligência artificial. Inclusive, a gente estava falando sobre isso. Imagina só, daqui a 2 anos, 3 anos, quando isso aqui estiver extremamente consolidado, com muitas informações sobre você, inclusive outra pessoa, se você quiser, pode conversar com você. Você pode ter, por exemplo, mesmo depois da sua morte, você pode ter alguém, deixar um legado, por exemplo, para o seu filho, para a sua família, que vai poder. Como é que será que meu pai pensaria sobre isso? Vai poder fazer perguntas e você vai poder responder, entre aspas, você, porque as suas informações, as suas ideias vão ter sido passadas para frente. E até falo isso no episódio 4 do Vida Lendária, que um dos grandes legados de pessoas geniais, de pessoas que conseguiram gerar um grande impacto no mundo, foram isso aqui, ó, os livros que elas deixaram, as informações. Nós somos um fluxo de informação. Quando você deixa as informações disponíveis, seja através de livros, através de conteúdos, você está deixando um legado para a eternidade. Agora, imagina deixar esse legado da sua capacidade cognitiva, da sua racionalização, para que outras pessoas também possam desfrutar disso que é a sua mente. E aqui eu estou falando de um dos pontos, claro que indo muito além, mas isso aqui tem muitas coisas práticas na vida do dia a dia nosso que pode melhorar. E por isso que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu acho que já ficou um pouquinho longo, então vai ser um vídeo de introdução explicando principalmente o contexto. E agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como dar esse start na ferramenta, porque se vocês configurarem ela e iniciarem da forma errada, como eu já falei algumas vezes lá nos meus stories, no meu Telegram, você pode ter que ter um retrabalho muito grande depois. Por isso que é tão importante, eu estou gravando isso aqui para vocês, porque eu percebo que vocês estão muito animados, querem começar o quanto antes, então eu resolvi gravar esse conteúdo aqui para vocês já começarem da forma certa. Então, nesse próximo vídeo aqui, eu vou falar para vocês como configurar a ferramenta e como começar a utilizá-la.